Seja bem-vindo ao primeiro Buildercast, o podcast de negócios da construção civil. E hoje nós vamos descobrir o quanto o projeto estrutural pode impactar na viabilidade de uma obra. E aí, será que é possível a gente economizar em uma obra fazendo um projeto estrutural bem feito? Será? Será? Acho que para isso, eu acho que a gente não consegue responder Ainda, sozinhos, né? Ainda. Mas estamos aqui com um convidado especial, Cássio Fernando, projetista estrutural, e vai estar trazendo aí esse assunto à tona aí para a gente estar descobrindo todos esses detalhes aí sobre o projeto estrutural. Nosso primeiríssimo convidado. É isso aí. É isso Uma aí. honra para a gente estar ali recebendo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Certo? Pode falar mais sobre você, quem é você, de onde você Agradeço a veio. oportunidade, principalmente na questão da gente já ter uma história juntos. Exatamente. A minha história junto com a Rafael Ramalho Engenharia. Porque, então, corrige isso aí, porque ficou um negócio meio esquisito, pô. por quê? Nós já temos uma história juntos. Não, tá? mas temos uma história de negócios. Uma história de negócios, lógico. Aí sim, hein? A galera fala que casar também abre uma empresa, né? Meio que a É mesma verdade. coisa. É um relacionamento. É um negócio. Show. Mas Sério. temos vários projetos aí juntos, então é um case de sucesso aí. Nada mais justo do que eu vim para falar um pouco sobre o nosso case de sucesso dessa parceria. Exatamente. É isso aí. Estamos aqui Está também dando certo. com Pedro, nosso estagiário gourmet premium. Só tem Pediria na uma salva Rafael de Ramalho palmas. Engenharia e Aqui, Construção. aqui a gente pode fazer muito barulho que senão estoura o microfone, mas é honrável, é honrável. É isso aí. E também estamos com o João, o Grande. Aqui vai ser o nosso futuro engenheiro de sucesso O aqui da cidade. pacifista. Ou talvez o maior Isso aí. engenheiro do Brasil. O Isso cara é aí. bom, pô. O cara Por é que tu bom. não levanta Eita, minha bola nós. desse tanto também? Caraca, eu falei que tu é o estagiário premium gourmet, pô. Eu também faço engenharia civil, irmão. Mas você vai ser um futuro engenheiro também. pô. Obrigado. Muito Tranquilo. bom. O Não, segundo obrigado. melhor do Você Brasil. tem Fé em potencial. Deus. Valeu, Você é obrigado. incrível, pô. Muito obrigado. Olha o drip do cara. É, pô, Tá outro. Tá escorrendo, pô. Mas Cuidado e aí? pra tu não escorregar quando tu for lá na saída Não, ali, que primeiro. o risco é grande. Mas valeu, galera. Falar um pouco, tá fazendo a função dele. A função dele, para quem não sabe, é estar controlando aqui Exatamente. a didática aqui da coisa. Mas e aí, Pedro, o que é que a gente pode falar sobre Cássio aí? O que é que Cara, a gente trouxe aí para... Cássio tem uma vasta experiência na área de estruturas. Ele é engenheiro civil, formado, especialista em fundações e concretos, professor na área de construção civil e gestão no Senai PB, projetista de instalações hidrossanitárias, projetista de instalação elétrica, projetista de fundações e estruturas de concreto armado, aço e alvenaria estrutural, perito na elaboração de laudo de vistoria técnica, responsável técnico pelas obras de construção civil de modo geral e experiência em execução de obras civis, não é isso? Perfeito. Correto? perfeito. Mais alguma Correto. coisa? Não. Lava eu louça, tenho. cozinha. Cozinho. Sou Ah, um então esse rapaz, cara é um rapaz pra perfeito, casar. mano. Ele é Perfeito. completo. Cozinho, passo, lavo, faço tudo. E está solteiro, Exato. viu? Para as Não meninas aí. No E final do podcast pode Meninas passar meu engenheiras. número aí que... eu tenho algo a acrescentar aqui sobre Cássio, né? Ele tem um jeitinho de arquiteto, mas ele não é. Ele, de fato, é engenheiro. A gente sabe que assim, a vestimenta, o jeito assim, mas é um engenheiro civil aí que está trazendo muitos resultados aí para a gente positivos, né? Tinha que vir dessa forma, já que eu vou abrir Exatamente, um né? podcast, não teria Como vindo de outra forma. como vir de outra forma, né? Rapaz, eu fiquei muito certeza. feliz, velho, de saber. Foi uma honra lhe receber e mais com essa vestimenta. Tamo junto. Mas vamos lá, Cássio. A ideia é a gente entender se um projeto estrutural ele impacta de forma evidente a economia de uma obra para o mercado de uma obra interna de uma construtora. Quais são os pontos assim que tu elencaria que seria importante falar nesse quesito? Sim, eu concordo. Bom dia, primeiramente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto, que é de total relevância na construção civil. Temos conversado um pouco sobre isso, eu e o Rafael, acerca de projeto estrutural, principalmente na questão da empresa, que temos vários projetos juntos, executados e em execução, isso é notório aí, eu tenho certeza que parte de um bom projeto estrutural, o sucesso da empresa impacta realmente, principalmente nesse nicho de mercado, que não o nicho de mercado em si, mas os impactos que nós tivemos na construção civil acerca da pandemia, o aço deu um boom,
Tudo aumentou, então teríamos... Recursos escassos, eles vão aumentar depois. Verdade. Teríamos que procurar novos desafios para economizar na obra, tá? Mas levando em consideração, falando para o público, a economia tem que sempre estar alinhada com a segurança da obra, a durabilidade e o conforto dos usuários, porque de qualquer forma, que nem fala Rafael, né? A gente economizar. Mas aí vamos pensar que temos uma família dentro da casa. Exatamente. Né? Quando brigamos de projeto e Rafael, eu uso esse argumento. Meio rasteiro, meio baixo, mas ele aceita de qualquer forma. Ele tenta me enganar às vezes. Quer fazer um projeto meio assim, sabe, nas carreiras, e eu digo, não, ei, vamos organizar aquele. Não, peraí, a gente tem que entender que tem que ficar em ordem. Vidas estão em jogo. Vidas estão em jogo, mas também o recurso está em jogo, então a gente tem que estar equilibrando isso aí, né? E é o que a gente sempre tentou trazer para dentro da construtora, foi de fato a junção de Cássio fazer uma estrutura que realmente venha suportar ali o peso da estrutura e também que consiga fazer uma viabilidade econômica para o projeto, né? Afinal, todo mundo quer construir da maneira mais barata possível e é isso que a gente precisa oferecer para o cliente no final das contas, né? Mas, economia e segurança. Isso aí. Com certeza. Mas vocês sabem, tu sabe, João, como é que eu conheci Cássio? Tu sabe, Pedro? Não faço a menor ideia. Não E faço eu a sou menor ideia. sujeito a falar que eu tenho um pouco de medo de como isso aconteceu. Mas eu tenho sou uma ideia, eu curioso. Ah, Anúncio no LX? Não foi não. E não foi na noite não, que eu sou crente. Ah, sou evangélico. Olha aí. não, vocês já levam Rafael tudo não é pra não? maldade, né, velho? Rafael, Rafael. Tem Ah, jeito. tá. Então, Não certamente tem jeito, não é- pô. Vocês levam pra maldade e é isso aí, né, pô? Eu tô falando que eu conheci ele, pô. Ó, muita gente diz na faculdade, porque, não sei se vocês sabem, a gente estudou na mesma faculdade. Sabia disso? Top. Não, FPB? no mesmo tempo? Então, a gente se formou junto, pô. Junto, foi. Top. Só que a gente não se conhecia, pô. Aí, pô, eu e tu, Pô, pô. massa. Tu vai ser meu funcionário, tamo junto. Ei. Pega aqui na minha mão. Não, pô, mas ele não é meu Aí, ó. funcionário, pô. A gente é parceiro, pô. Ele tentou Ei. me cantar com algumas propostas, mas não deu certo. Não colou não, viu, cara? Não colou, É não, verdade, muito tem caro. que- Colou não. O passe aí é caro demais, meu irmão. Tem que ter bala na cuia, né? Mas a gente estudou junto e, assim, em tese, né? Porque ele estudava à noite, né, Cássio? E eu fazia pela manhã. E aí acabou que... E eu acho que tu estava na turma à frente, só que no final o meu curso... Eu me formei com 4 anos e meio, né? E tu foi com 5 anos. Foi, eu com 5 anos. Desculpa aí, pô. É porque só é pros inteligentes aí. Comeu 6 meses aí. Comi não. Desumildou agora. Glosou Eu- 6 meses ó, aí da graduação Ó, dele. comi 6 meses, não. Eu fiz 6... Frases fora de contexto. Eu fiz 1 ano em 6 meses. É diferente, meu amigo. irmão. Não é pra qualquer um, não, viu? Quase fiquei doido. Verdade. Mas, enfim, a gente não se conheceu, a gente se formou junto. A nossa colação de grau foi junto, né? Foi Top. isso mesmo. E a gente não se conhecia. E eu nem lembro dele lá. Mas tinha uma amiga da gente em comum da faculdade que eu perguntei se tinha indicação de engenheiro estrutural bom e tal, e ela indicou o Cássio. E aí, a gente... Qual era a minha dificuldade na época? Eu estava contratando uma pessoa que estava jogando a estrutura lá para cima, pô. O custo estava absurdo. Então, eu estava procurando algo que, por mais que eu pagasse um pouco a mais no valor do projeto, mas que isso trouxesse uma qualidade financeira para a gente, né? Porque A longo prazo, né? a longo prazo, porque o que adianta a gente fazer um projeto, pagar barato, sei lá, tem projeto aí de R$600 no LX, pô, de fato tem, pô. A gente fala zoando, mas é verdade. Mas de que adianta eu pagar 600 lá e o meu aço da obra dá 20, 30, 40 mil a mais no orçamento final aí da obra. Então, às vezes, as pessoas não conseguem fazer ter essa noção de que economizando no projeto, talvez você não economize na obra. E o inverso vai trazer a economia real. Não é isso, Cássio? O que é que você pode falar sobre isso aí? Não, é verdade. Eu acho que parte muito, o meu princípio de cálculo parte muito por uma característica pessoal minha, sabe? Eu entendo que minha característica pessoal é um pouco altruísta, então sempre vou pensar no meu cliente como se fosse realmente um amigo. Porque geralmente é, né? A nossa relação em Rafael começou como cliente, mas acabou se tornando uma amizade realmente, porque eu sempre entendi o lado dele, tanto que temos alguns anos aí de parceria e alguns projetos aí. Depois eu digo aí no final aí o faturamento do ano passado aí que a Rafael Ramalho me proporcionou. Só para aguçar. Mas Boa. brincadeiras à parte. Você tá querendo sair com a namorada, com certeza. Com certeza, dando um sorrisinho de lado. Tá conquistando.
mas impacta sim. A gente tem até uma história curiosa que a casa dele, que foi construída, eu calculei a casa dele, tive essa honra, é um amigo Show de e deu bola. tudo certo, né? Eu tive que fazer com o maior amor. Graças a Deus. Tá? Não faz sentido Deus. literal da palavra, né? No sentido Graças a literal. Deus. Tinha uns balanços meio pesados, eu Meio fiquei pesado. com medo, velho. Eu disse, ei, Cássio, poxa, Foi. velho, se liga aí. Mas bruto. se ele falar o quanto eu economizei de aço na obra dele, eu acho que ele pagou-se o projeto com a economia de aço que eu dei, que foi em torno de 1 tonelada aí, 700 quilos de aço. Mas eu concordo, Top. sabe? Corroboro com as palavras do Rafael acerca do projeto. Tem pessoas que não têm essa noção, que tanto com não a noção, não uma visão econômica em si, mas uma visão de cálculo estrutural. Acho que não é a pegada hoje, a gente falar um pouco de cálculo estrutural, eu acho que não é essa pegada, mas de qualquer forma impacta tanto a diminuição do aço como o acréscimo de aço a mais na estrutura. Quem sabe um pouquinho de cálculo estrutural, quem está começando, ou os profissionais que estão assistindo o podcast, sabe que dá uma impactada na questão da estrutura, o subdimensionamento ou a estrutura subarmada, né? Então, a gente sempre trabalha nessa linha, alinhando a economia com a segurança, sabe? Tem até uma experiência minha aí, se me der espaço para contar, que eu economizei quase 1 tonelada de aço para o cliente por causa disso. Foi o caso de Rafael, ele já tinha um projeto, já tinha um projetista, então eu vim para agregar, para realmente trazer a economia para a obra, e foi o que aconteceu, sabe? E eu já tive casos também que já deu uma economia de 1 tonelada de aço para um cliente meu, acerca disso. A gente mudando tanto a questão de aço também, como a questão de sistema estrutural, né? Que é algo que impacta também na obra, é a escolha do sistema estrutural desde a concepção da arquitetura. Que É bom o a que gente falar isso aí tudo. É verdade. que é o que Rafael Ramalho sempre trabalha. Acho que não ter projeto já é ruim, mas um projeto arquitetônico mal feito dá um prejuízo dá. danado. Eu escutei essa frase e ficou na minha cabeça, sabe? É verdade. Vou colocar aqui a frase, ó. Pode Pra colocar. deixar gravada. Mas assim, deixa eu só pode fazer uma perguntar. pergunta ainda relacionada a isso. Para quem. Vamos pensar aquela pessoa que está assistindo hoje e não entende tanto assim desses termos tão técnicos e tal. Vamos pensar mais na questão. Como que foi feito a economia de 1 tonelada? É baseado em quê? 1 tonelada Os baseada em outro parâmetros. projeto? É baseado no que o resultado que o software dá? Como é que seria isso aí? Qual é a economia? Onde fica essa economia? Outra pergunta, só para juntar com isso. É experiência? É um curso extra? É uma habilidade específica sua? O que é também que o engenheiro tem que ter? Eu acho que é o meu plus, né? Todo mundo tem que ter seu marketing. A gente tem que trabalhar para fazer a diferença. Como você falou, Pedro, eu vou responder a pergunta de vocês, mas eu gosto de começar com um preâmbulo e sair maneira de professor, tá? Então, é um marketing meu, eu gosto de fazer isso, porque é uma característica minha e todos vocês sabem, como me conhecem, algumas pessoas que estão assistindo me conhecem, sabem que a minha característica é essa, não onerar a obra através de um projeto estrutural, muito pelo contrário, é economizar na obra através de um projeto estrutural, tá? Na questão de concepção, eu sempre fui nessa questão e respondendo a pergunta de Rafael, você impacta na obra realmente. Um projeto arquitetônico, se for uma concepção boa, que dá para fazer uma alvenaria estrutural, só um exemplo, que é o Boom que está fazendo aí, construindo casas de primeiro andar com alvenaria estrutural, mas a parte de sistema estrutural impacta realmente na questão de rapidez, tá? E uma boa arquitetura, questão de locação de pilares, questão de vãos de vigas, de balanço. Então dá para a gente trabalhar. Não é só uma questão de software. A gente trabalha muito nessa questão, auxilia muito, mas o engenheiro tem que ter um feeling, sabe? Desde a minha graduação, abrindo um adendo aqui, desde a minha graduação eu sempre li muito, vim trazer alguma experiência minha, tá? Através de leitura, não é nem experiência propriamente dita, mas a questão de conhecimento adquirido através de leitura, através de pessoas que a gente conhece, de networks que a gente faz ao decorrer, sabe? Então, a gente tenta buscar essas inovações de sistemas estruturais para o projeto, para que venha a ser viabilizado realmente, tá? Mas queira ou não queira, não é experiência, porque eu tenho quase 5 anos, 6 anos aí de experiência, eu não considero muito, tá? Mas eu estou sempre buscando e me aprimorando para atender da melhor forma ao meu cliente. Tanto que quando eu chego com alguma doidice, realmente
parafraseando meu amigo Rafael, ele fica meio relutante, mas eu vou explicar a ele o sistema estrutural, alguma coisa do tipo. Senta aqui, Rafael. Deixa eu lhe dar uma aula aqui que você não teve na faculdade. Vamos Senta aqui explicar. direitinho. Não, apesar que... Vamos conversar aqui. Não, mas apesar as que é brigas uma é troca de conhecimento. Não, imensa, Ei, imagina. a coisa é séria, pô. A gente, quando senta para conversar sobre projeto estrutural, tipo, quando o negócio vai absurdo, assim, o 7 orçamento... horas no mínimo. O orçamento foi X, aí dá X mais um pouquinho ali, a gente já começa aí. E aí? Não, vamos se movimentar aqui. Pô, por que isso aqui? E aí a gente vai nessa, ele me explica aqui, aí tem coisa que ele segura a onda, tem coisa que eu consigo convencer ele a dar uma alterada, e a gente vai alinhando aí. Eu acho que é o ponto que a gente consegue se destacar até na construtora diante a multidão, é entregar uma estrutura de qualidade pelo menor preço possível. E isso só é possível por conta de um projeto estrutural bem feito. E Cássio tem auxiliado muito a gente nisso aí. E esse diálogo ajuda também, né? Vocês dois, assim, em sinergia, trabalhando em prol de um mesmo objetivo, mas é como é de praxe, né? Duas mentes sempre pensam melhores do que uma. Então, vocês dois ali elaborando melhor também é um fator positivo para a economia de uma obra. Com certeza, com certeza. Eu entendo que nós, engenheiros, partimos do pressuposto que somos pessoas que venhamos a construir uma sociedade, há uma transformação acerca disso, entendeu? Se eu faço um projeto estrutural, não é só fazer um projeto, receber e deixar meu projeto solto, não. Eu entendo que tem que ter segurança, como a gente falou, tem que ter economia, porque muitas vezes, quando o cliente, não, eu tenho uma verba tal, então a gente tem que se adequar à verba do cliente, acerca não de fazer o projeto estrutural, mas de execução da obra, que é o que acontece com o Rafael aí, ele pode falar melhor do que eu, na questão de elaboração dos orçamentos e dos financiamentos aí. Acho que deixa para um próximo podcast essa questão financeira. É isso aí. Tá? Mas a gente vem essa pegada aí, porque nós, engenheiros, temos que entender que nós somos criadores de uma sociedade. A gente veio engenhar. Engenharia é criação, não é pegar, não é uma cópia. Temos que ser pessoas responsáveis por engenhar, criar. Entendeu? Não é só um copia e cola. Eu leio muito, mas o conceito que está sendo aplicado numa determinada literatura, eu pego aquele que está dito numa certa literatura, eu pego aquilo e tento aplicar da melhor forma possível para ter uma economia. Tá? E uma segurança também. A gente trabalha muito com economia, mas a gente tem uma linha tênue de segurança e economia. Sempre eu falo isso com o Rafael nas nossas conversas informais, aqui tomando um café, principalmente no escritório dele ou na casa dele. A gente sempre conversa de engenharia, conversa bem de engenharia, tá? Mas parte desse pressuposto. Cássio, mas para quem é leigo, assim, por exemplo, na área, não sabe a precificação de certos produtos, principalmente os produtos da construção civil, economizar 1 tonelada de aço equivale a economizar quanto em dinheiro? Dinheiro representa o quê? Só pegar o valor do aço aí. Na pandemia chegou absurdo. a R$14 Isso. o quilo do aço, R$15. Quem gosta que eu mande o aço em quilo é um comprador da Rafael Ramalho, que ele me esgana de vez em quando. Converte em varão. Converte em varão. Mas se falar naquela época, 1 tonelada, R$15, R$14, é R$14 mil, R$15 mil. Você pode investir em outra coisa. Com certeza. Na obra. Explicando um pouco sobre essa questão de quilo para varão, o que é isso, para quem não entende. A gente pega, por exemplo, um orçamento, ele vai ter ali, tem composições que são feitas em quilo. Então, a gente consegue fazer já a compra direto. Tem dizendo tantos quilos de aço e a gente já vai. E isso, a maioria dos orçamentos da construção civil são feitos assim. Os engenheiros trabalham com quilo. Só que lá na empresa, né, que foi onde vocês obtiveram uma experiência, a gente não trabalha com quilo, a gente trabalha com metro. Então, sempre os meninos se perdem nessa situação porque vem uma tabela de aço em quilo para poder comprar. Mas peraí, quantos quilos? Aí tem que ver quantos quilos a barra pesa para, através disso, aí converter para metro, para o varão. E aí acaba que dá um trabalhinho, mas tem umas formulazinhas que dá para fazer mais rápido, e Cássio tem muita coisa disso aí na cabeça, ele faz bem rápido mesmo. Muito obrigado, Excel. Você é uma ferramenta muito interessante. Google também ajuda muito. Exatamente. Atualmente,
só tem um fornecedor que a gente trabalha que trabalha com quilo, né? Aí, tipo assim, o Ainda resto tem é isso, todo é. mundo por metro, né? Aí- Mas geralmente. Mas quando esse a gente- comprador que você falou O nome dele é João. João. Esse, João? Não, é porque agora o Pedro está lá também junto comigo. Pensei que... Mas João não. João só. As dúvidas de João são para pegar conhecimento, tá? Ele não tá aqui, mas. Claro. Tá aqui do meu lado, mas as Top, dúvidas dele são para pegar conhecimento. Eu acho isso louvável, tá? Eu acho que todo estagiário tem que entender que a sua posição em buscar conhecimento. Exatamente. É, É o mas foco. sobre a última fala de Cássio, eu queria até fazer uma pergunta para todo mundo aqui. Eu quero ouvir todo mundo. Vocês sabem o porquê que hoje a maioria tem muito engenheiro, certo? Tem muito engenheiro no mercado, concordam? Concordo. Muito engenheiro, muito arquiteto, enfim. E por que muitos hoje não estão no mercado, enquanto outros, por exemplo, a gente estava conversando até sobre isso ontem, a construtora da gente tem um absurdo de cliente, assim, a gente consegue disparar na frente da maioria da concorrência em quantidade de obras. E aí, olhando para isso, por que muitos engenheiros estão até sendo Uber, não estão fora do mercado, não menosprezando os Uber, né? Mas assim, o cara se formou e poderia ter sido Uber sem se formar, né? Então, por que tem tanto Uber engenheiro, tanto engenheiro fora do mercado e por que só alguns têm uma fatia maior do mercado? Vocês sabem por quê? É aquela palavra mágica. Proatividade, eu acho, né? Uma pessoa que busca sempre conhecimento. Tentar a eficiência. Acho que a eficiência de buscar um preço menor alinhar com o orçamento que está previsto na obra, eu creio que seja um diferencial muito grande. E além da capacidade de conseguir vender, né? De vender muitas vezes o seu serviço ou sua obra, né? É uma capacidade que despenca bastante no mercado. Exatamente. Pessoas que são normalmente muito metódicas, elas se preocupam com isso. Né? Verdade. Eu Fazendo- conheço um cara ali que é bem pois é. metódico, assim, sabe? Verdade. Eu vou Não com tanto exagero, mas é necessário um metodismo Mas para a eu gente não- conseguir eu- controlar essas bases. Mas eu corroboro com a afirmação dos meus colegas ou futuros colegas engenheiros, mas eu tenho algo para mim que eu sempre converso com o Rafael às vezes, em alguns casos, meu parceiro, é cliente meu, mas de qualquer forma acima de tudo é meu amigo, e eu zelo pela amizade dele, deixar registrado isso. Mas geralmente eu acho que esse pressuposto é o que eu disse anteriormente. Acho que as coisas se conectam, sabe? A gente tem que entender. Temos 4 pessoas aqui na mesa que nós entendemos a nossa posição perante a sociedade, mas o que eu faço com o Rafael, eu acho não, tenho certeza, em alguns casos não se faz, outras pessoas não entendem a importância do engenheiro estrutural. Tanto que a prefeitura, outros órgãos que queiram aprovar o projeto, não pede projeto estrutural. Isso. No mínimo é o arquitetônico, que eu acho que, para mim, a minha opinião, Rafael sempre sabe da minha opinião, às vezes é um pouco dura, mas eu tento entender a sociedade como um todo, porque eu, como engenheiro, eu tenho que ter uma importância, as pessoas têm que entender a importância do engenheiro, tá? Tanto que, em alguns casos, as pessoas não constroem com projeto estrutural e sai bem mais caro. Isso. Caro onerando economicamente ou caro na questão de vidas, realmente. É estrutura. É tudo Assim, assim. que a gente vê aí normalmente de edificação desabando, cara, certeza que o cara não fez um e assim, projeto estrutural. Esse esquema de improviso só leva, né, ao custo maior. Você tá ali sempre improvisando, acordar de manhã e falar, e aí, que ferro é esse aqui que eu vou colocar? Aí você coloca um de... Não tem ferro de 10, coloca 2 de 8, dá certo, sem cálculo algum, só... Que no caso a norma não permite, né? Exatamente. E eu acho que isso vem muito isso vem muito do mercado. Hoje ele pedir, as pessoas falam, eu conheço um mestre Antônio ali, mestre Antônio ele é top, velho. Ele não precisa de engenheiro, pô. Ele tira onda com os engenheiros, porque ele sabe tudo que precisa para deixar uma casa erguida. O engenheiro não sabe nem pegar na colher de pedreiro. Mas o que as pessoas não percebem, cada um tem uma função dentro do mercado, e acaba que a economia que a pessoa achou que ia ter, o cara tá metendo ferro, pô. Tipo, coisa desnecessária, superdimensionando. Às vezes até vai trazer uma sobrecarga para aquela estrutura, né? E acaba que fica mal feito o serviço, não fica feito com o mínimo possível, desde que entregue o resultado. Que, até linkando com a pergunta que eu fiz,
vocês estão certos e eu vou definir melhor o que vocês falaram. Que basicamente o engenheiro hoje que se sobressai no mercado, ele se sobressai porque ele entendeu que ele não tem que entregar só um resultado para o cliente de estabilidade de estrutura. Ele não precisa entregar um porcelanato bem assentado, ele não precisa entregar uma pintura bem feita, mas ele precisa entregar, acima de tudo isso aí, só que pelo menor preço possível. Então, eu acho que é nessa hora que, por exemplo, a nossa construtora sobressai. A gente não só entrega tudo isso, né, como a gente entrega também isso pelo menor preço. Então, o custo está muito ligado ao que é o nosso trabalho. Por isso que eu trouxe esse tema à tona de como o projeto estrutural ele pode impactar dentro de um orçamento de uma obra e a importância de você ter um projeto bem feito, bem elaborado, para a gente trazer uma economia no nosso orçamento. E vou mais além, viu? De ter um projeto estrutural. Tem pessoas que constroem sem projeto estrutural, confiando na experiência de outras pessoas, um mestre ou uma pessoa que saiba fazer uma viga. Todo mundo sabe concretar uma viga, armar uma viga, mas qual é o conceito que está por trás de armar uma viga, de armar um pilar, de armar uma laje? Então tem que ter toda essa questão desse conceito. A pergunta de Rafael eu respondi com metodismo, né? Então, não é exatamente isso. Eu quis fazer uma piada porque uma brincadeira aqui interna, porque eu sou muito metódico, mas não necessariamente o metodismo vai levar um engenheiro a conseguir êxito nessa área. Mas acaba que tudo se resume, né, Cássio, a uma situação de relação de mercado, não é? Sim. Então, qual é uma das relações, qual é um dos primórdios dessa relação de mercado? É custo, preço e lucro, não é isso? Então, a economia, ela rege essa situação como toda. A gente tem que observar sempre essa economia. Quando um cara ele consegue economizar numa obra, entregar aquela segurança que é necessária para o ambiente, tecnicamente, para a edificação, e o cliente consegue gastar um valor que está acessível ao bolso, o cara ganhou. Com certeza. Já era. A economia rege esse tipo de sistema. E a relação também, a relação, acho que pessoal, você fazendo essa relação de via de mão dupla com o cliente, é bem mais acessível, porque você pode... Eu não deixo o meu ego acima de tudo, sabe? Eu acho que tem que ter uma umidade. Nós, como os profissionais, a gente tá numa conversa distraída, mas a gente tem que falar um pouco sobre a nossa personalidade em si, nosso tratamento com o cliente, porque a gente tem que ter esse trato com o cliente e buscar a melhor alternativa numa conversa. Eu nunca falei várias vezes com o Rafael, não sou dono da razão e nunca serei. A gente está aqui para construir um conhecimento e procurar o melhor para o cliente. O que importa não é meu ego, não é meu achismo, não é o achismo de Rafael, mas a gente senta e conversa. Eu acho que é importante realmente numa relação e cabe realmente às pessoas com... Aí você entra também no mercado de trabalho. Muitas pessoas são expelidas, vamos dizer, expurgadas, é uma palavra muito forte, do mercado de trabalho por causa do seu ego, por causa da sua... Então, qual seria a sua dica primordial assim, para um engenheiro que hoje se encontra desempregado, um engenheiro estrutural que passou muito tempo estudando, né? Muito tempo que ele gastou ali, para ele se integrar de volta no mercado? Ou não, sabe? Ou não. Não estudando, né? Porque acontece isso. A gente está numa sociedade que não gosta muito de ler. A gente também tem que aceitar isso. Tem muita gente incompetente, né? Também no mercado. Procura muita gente incompetente que não tem tempo de gastar. Exatamente. Não tem a percepção de gastar tempo estudando, procurando novas tecnologias. Mas a dica que eu sempre dou, principalmente para os meus alunos também, você pontuou que eu sou professor. Tá? Sou professor também, vejo muito nessa questão, gosto de analisar muito o comportamento do ser humano, o comportamento da sociedade em si, mas a dica que eu dou, sempre quando você for fazer, eu sempre falo a vocês, eu acho que eu já falei a João também, alguns estagiários, da Rafael Ramalho, que a sua vida profissional sempre vai começar dentro de uma faculdade, sabe? Você se destacando, sendo um bom aluno, porque você tem que ver o mercado de trabalho como uma oportunidade, você tem que fazer a oportunidade. Então, se eu não tivesse feito o meu network com a pessoa, se eu não tivesse atendido ela bem, se eu não tivesse feito, ela não teria me indicado para Rafael. E tudo começou. E alguns clientes meus, hoje em dia, são amigos de faculdade. Você cria a sua oportunidade, né? Lógico. Já desde o começo. Com certeza, porque tudo na vida é uma questão... se você quer alcançar novos territórios ou quer ganhar novas coisas... A gente tem que fazer isso através de pessoas. Pessoas abrem novos territórios para a gente, novos caminhos para a gente.
Tá? Então, a gente tem que entender isso. E humildade sempre, eu acho que é o primordial de uma pessoa que está começando Esforço agora. também, né? Esforço, com Porque certeza. não adianta você só ser inteligente. você nasceu com uma capacidade diferente das outras pessoas. Que eu digo Cara, aos meus alunos, eu não sou inteligente, professor, eu só conversa sobre tudo. Eu disse, não sou inteligente, eu sou desenrolado, diferente. Tem pessoas acima da média. quem tem Olha, boca vai a sou Roma. Eu sou olha aí. desenrolado. A humildade sempre, mas eu não sou. Exatamente. Eu sempre me destaquei na faculdade porque eu estudava muito, eu era esforçado, eu era desenrolado. Entendeu? Eu sabia aplicar conceitos de física, de estabilidade de estrutura, como até hoje eu aplico, mas eu nunca fui inteligente, nunca. Mas é assim para todo mundo. Eu acredito que Com certeza. a gente transformar aquele tipo de comportamento em algo sistemático, né? E a gente vai certeza. aprendendo com aquilo e fica automático Com na nossa certeza. cabeça. Mas a dica que eu deixo é isso, é estudar realmente você. E o caráter realmente da pessoa tem que estar acima de tudo do profissional. Você tem que ser um profissional excelente, eu concordo. E realmente um profissional agradável, né? Exato. Ao menos isso. Tratar bem o cliente é o Isso, diferencial. Com certeza. Bastante. Com certeza. Isso aí. E sobre a questão do vilão, maior vilão hoje, de um orçamento na questão de estruturas, teria algum específico ou toda a estrutura em si ela tem uma proporção parecida na questão do custo? Não, o maior filão que a gente até conversou, e eu deixo aqui o adendo, que é um diferencial, não defendendo a Rafael Ramalho, tá? Mas já enaltecendo a questão da Rafael Ramalho Engenharia, que toda a concepção de arquitetura, em alguns casos, quando eu estou acessível, quando eu tenho uma agenda, na verdade, é feita comigo. A gente tem um trabalho de integração muito grande acerca de construir o projeto arquitetônico. Tá? Porque em algumas vezes a Rafael em si deu essa sacada, esse feeling, tá? De construir o projeto estrutural dentro do escritório dele. Porque a gente sabe onde o nosso calo aperta, sabe onde a estrutura vai onerar. E algumas vezes eu brigo com ele, a gente teve algumas discussões, mas aí a questão de economia sempre vai estar na questão de concepção arquitetônica. Eu até falo exatamente. com o Rafael algumas coisas disso. Tanto que o boom agora, uma obra mais rápida, bem mais limpa, é a questão da alvenaria estrutural que a gente implementou na Rafael Ramalho Um bom Engenharia. planejamento, né? Com certeza. Engraçado sobre o que o Cássio está falando é que a gente levou, de fato, o projeto arquitetônico para dentro do escritório. Foi. Isso por uma necessidade de a gente ver projetos muito bonitos, beleza, mas Quase inexequíveis. inexequível. Entendeu? Então, assim, quando a gente pega essa situação dentro de uma construtora, a gente fica, meu amigo, como é que a gente vai fazer? Aí altera, o cliente fica desagradado porque o cliente viu aquela arquitetura e gostou. Então, na cabeça dele, a casa tem que ficar daquele O jeito. caráter lúdico, né, da parada. Aí, quando ele pega e vê vê o projeto ali dizendo, ei, a gente vai ter que alterar. Aí o cliente fica, meu, como assim, pô? Desanima. Então, desanima, atrapalha. E aí, fora que o custo também, a gente já teve obras que ficou um custo muito alto por conta de uma arquitetura, de um arquiteto que fez bem feito o projeto, muito bonito, mas, infelizmente, onerou pra caramba, velho. E, assim, não dá. Então, a gente levou, de fato, e assim, eu brinco com o Cássio, é arquiteto pelo jeitinho dele, mas acabou que eu que acabei, né, fluindo para esse mercado de arquitetura, mesmo sem ser arquiteto. Hoje eu comando todos os projetos da empresa e a questão da arquitetura, de fato, é no meu DNA, né? Verdade. Então, mesmo brincando com ele, o arquiteto Arquiteto acaba Rafael. sendo no final, né? Acaba sendo Tô ele, o fazendo. arquiteto, não Tá sou eu vendo aí? não, tá? Eu só pego algumas ideias dele, Nossa, aí. mas acontece, realmente. Ei, pô, esse negócio das ideias, eu tô na sua cola, viu? Mas, Rapaz, esses dias ele mostrou umas fotos de uma casa que ele tava fazendo, pô. Que a casa é tipo... É um Ctrl-C, Ctrl-V da minha, tá ligado? Tem uma meta que eu achei Nossa, bonita, tem essa mesmo que eu já vou sei o que Pronto. Cássio fez. Cássio tava na praia, Já tem o projeto pegou o celular, estrutural fez já? um story e fez assim, ó. Galera, quer saber como trabalhar como engenheiro estrutural da praia em casa, arrasta pra cima. Pegou teu projeto, copiou, colou, tá pronto. bem Já, isso. já tava com o E projeto fez a estrutural propaganda, feito pô. já. Foi, Então, foi. Até a cor da tinta. Não. né? Era isso Ah, que eu ia tem uma cor da perguntar. tinta Isso aí. que eu ia Muito bom. perguntar. Engenharia, a gente sabe, aqui é comum, que ela é normatizada em alguns aspectos. Se não todos, né? A gente tem norma para praticamente tudo.
se não tudo, né, Cássio? Se não tudo. E aí, a gente analisando essas normas, elas são, do ponto de vista de mercado, de economia, econômicas, de fato. Se a gente pegar todo tipo de projeto e a gente atribuir a ele a norma, como vem, a gente vai ter um projeto econômico? Se sim, se não, o que muda? Eu não tenho como falar isso, que tem que fazer vários testes, ensaios acerca do mínimo de norma e o que a gente está colocando em alguns casos, né? Um caso mais notório é pilar aí com ferro de 8 milímetros, que o mínimo é 10, e as casas não caem, né? Mas eu não confio. Eu acho que parte muito de uma segurança jurídica para o engenheiro não ser preso, tá fazendo tudo dentro da norma. A né? linha tênue. A gente certeza. o importante é não ultrapassar, né? Eu quero o meu CREA até. Eu quero trabalhar como engenheiro. Mas eu vou abrir um segredo, vou deixar ele público agora. Vai abrir a caixa de Pandora. De vez em quando, a gente dá uma fugidinha, pô. Uma fugidinha consciente, porque, de fato, isso que Pedro falou, a norma, às vezes, ela onera muito e a gente tem que fazer as coisas mais com consciência. Existem coisas que são da prática, né? Então, a gente vê, de fato, uma estrutura ela se desempenhar bem em algumas situações que a norma ela não permitiria. E, assim, para que fique claro, norma ela não é lei. Então, você não é Tem obrigado... força de lei, na verdade. Você não é obrigado a seguir. Agora, se acontecer algum problema, você está desamparado juridicamente. Isso. Não é isso, Cássio? Isso. Corte. Rafael fala. Norma não é legal. Não sigam norma. Não. Tem Não força falei de lei. isso, viu, velho? Estão Pelo batendo amor de na Deus. porta aqui. A Polícia Federal. Dá B.O., dá Like B.O. aí, dá Todo engenheiro tem que andar com a foto da PM no... Mas Ela abre assim e fala, opa. Mas eu sigo, eu sempre gosto de... Gosto não, mas como a gente trabalha numa área que é bem mais técnica, temos que seguir a norma. Porque em alguns casos, não na área estrutural, em alguns casos realmente, acho que é 10% de técnica e 90% de bom senso. É isso. 90% de bom senso. Tem esses pormenores. Eu ouvi até de um professor meu isso e eu concordo com isso. Não na parte estrutural, mas em alguns casos, sim, mínimos, pode existir essa questão de 90% de bom senso na questão de utilização de materiais, tá? Na questão de utilização de aço, algum concreto específico, areia, brita, mas em algumas outras áreas não, porque a nossa área é bem mais técnica, bem mais conceitual, a gente bota a nossa cabeça para pensar realmente numa solução, tá? Tanto que eu demoro nos projetos, mas eu estou pensando numa solução viável, tá? Com certeza. Quem me cobra, quem está cobrando os bom. projetos. Já manda mesmo. O bom da empresa é que Rafael, como ele falou, ele manja dos projetos, né? Arquitetônicos e tal. Só que com cabeça de engenheiro também. Quando a gente pega um arquiteto, for arquiteto, existe essa rixazinha que a gente conhece em termos de mercado. Ele não pensa muito na economia, seria interessante ele começar a pensar também. Sim, tá nem aí? Tá nem aí. Tira Sim. pilar, deixa só uma, Mas Tá, aqui dá para... a gente sofre o bastante. engenheiro balanço estudou- de 40 metros. Engenheiro estudou para deixar em pé. Eu estudei para desenhar. Exato. Tipo, se vire. Eu não quero saber quanto é que o cliente vai gastar, não. Eu quero saber que fique bonito. E tenha meu DNA. E assim, tem uns que até exigem e nada contra, porque realmente a pessoa tem que preservar pela sua imagem e pelo seu trabalho, né? Isso. Uma referência, seu DNA ali. E aí eles não permitem de forma alguma que se altere. Muitas vezes a gente já entrou em embates de coisas que, de fato, estava flutuando. Pô, não dava. A gente teve até uma obra recente agora que eu disse, meu Deus, não tem como, João, não tem como a gente fazer isso aqui, pô. Muito difícil. E aí foi um embate grande, e o cliente já fica, durante a execução, né, o cliente já fica naquela, tipo, meu amigo, eu não acredito não que vai ter que modificar agora, e se eu não gostar, tal, porque ele viu a imagem ali. Então é algo que a própria engenharia tem que analisar antes de começar a obra, e que fique claro para que vocês não pensem que é uma falha da empresa, né? Tem que ficar claro que todos esses projetos foram terceirizados. A gente não foi a gente que contratou, foi o próprio cliente que a gente já chegou com tudo pronto. E é um caminho que a gente não costuma seguir lá, né? A gente sempre tenta fazer o pacote completo para o cliente, para que a gente desenvolva a arquitetura pensando na economia, o estrutural pensando na economia, mas que tudo fique na qualidade necessária, né? Exato. Então é bem isso. E aí, João, mas eu queria ouvir mais você aí, cadê seus João tá... Não, assim, referente ao projeto arquitetônico casando com o projeto estrutural, a gente tem sofrido bastante nesses últimos meses aí, mas graças a Deus teve algumas modificações. E realmente é um negócio que tem que ser casado, tem que ser
visto antes de se executar. Verdade, A partir do momento que você já chega com uma caçamba de areia, já tem 10 pessoas, 10 colaboradores trabalhando, levantando a casa, e você olha o projeto e fala, vixe, Não vai dar. não. Vai dar, Já não. era. Porque geralmente- Já tá... Aí dá errado. Porque geralmente aconteceu já comigo. Os caras estão trabalhando, tem material lá, eu quero um projeto estrutural em 3 dias. Tem como mandar a fundação em um? Eu disse, aí não tem. Eu posso começar a obra antes de você terminar o projeto. Verdade, Tipo, Oxi. só isso. Ah, Tem não, como- tranquilo, pô. Terminou a obra, o projeto, primeiro projeto executivo sai. Daqui a algum tempo, tem como eu começar a obra sem projeto? Sem Vamos, É. vamos regredir, vamos pra voltar. você Daqui a ver um o que a gente tempo, tá não. conversando. Isso é uma realidade. É uma realidade, verdade. né? Isso é Mas uma realidade. até- Tem muito cliente que chega e eu vou ter que esperar 3, 4 meses para fazer um projeto. Olha, o conceito é que você demore mais no projeto para ter uma obra rápida e bem feita do que você agilizar o projeto e chegar lá e tá fazendo modificações, derruba a parede, verdade. troca a pila aí, não vai dar certo. E aqui tá voando, não dá para voar, vamos ajeitar. Então não. Vamos gastar tempo no projeto. De fato, essa obra também a gente fez muito na carreira. O cliente já estava com os projetos prontos, né? Então ele queria começar no outro dia. Eu disse, calma, não sei o quê, mas não teve jeito. Ele queria que começasse. E a gente iniciou e foi avaliando a estrutura conforme foi andando a obra, né? Então acaba que também um cliente impacta também na economia, né? A forma que ele escolhe as Sim. coisas Com também, certeza, cara. que ele exige também. Ou até mesmo não, porque ele impacta o cliente, mas em alguns casos já arranquei pilar, já botei balanço. Mas aí eu não gosto, eu sou muito reticente em modificar a arquitetura. Eu não gosto, porque em alguns casos não é uma crítica a arquitetos, que são nossos companheiros de profissão, mas é uma crítica, vamos dizer, é uma crítica construtiva, na verdade. Tanto que em alguns casos, eu estou com um exemplo que eu tenho que alterar a casa todinha modular para alvenaria estrutural, porque o cliente queria alvenaria estrutural, a gente, quem sabe um pouco, tem que modular com o tamanho dos blocos. A modulação tem que ser feita pelos tamanhos dos blocos. Então, eu tenho que falar com o arquiteta, gerar um desconforto, porque às vezes a pessoa não quer alterar o projeto, porque realmente tem que alterar tudo, tem que colocar todas as paredes em modulação. Então, pode acontecer isso. Então, por isso que é uma dica que eu falo, a questão de humildade, de você ser paciente, trata muito. Graças a Deus eu nunca tive problema com a arquitetura, porque eu não gosto muito de mexer na arquitetura. Eu acho que o que foi feito já está na cabeça do cliente, você parte, não a questão econômica, mas você parte para um campo emocional do cliente. Eu queria isso, queria aquilo. Só se for fazer um benefício aí, uma mudança, como um colega meu. Tirei 2 pilares, um atrás, botei 2 balanços, ele adorou, então... Senão um rapaz aí que tem um balanço maravilhoso, botou uma parede aí escondendo o balanço, mas tudo bem. Olha aí, amigo, isso aqui Sentia no indireta, flagra. eu sentia indireta. Nossa. Ei, mas Mas isso tudo que bem. o Cássio está falando tem um sentido. Tipo assim, às vezes a gente vai dar um feedback para a arquitetura, como também a arquitetura dá feedback para a gente. Com certeza, Né? com certeza. E acaba que é interessante que a gente troque essas figurinhas, porque, na verdade, eu não sei se vocês sabem, mas o intuito desse podcast é, de fato, pegar a construção civil e levar ela para outro patamar. A gente quer alcançar nível nacional e trazer uma realidade de conexão entre as pessoas dentro do ramo, né? Porque hoje, esse tipo de assunto, por exemplo, como que a gente está tratando agora, ele fala muito sobre a necessidade de um projeto estrutural bem feito. Ou seja, é botar, de fato, na cabeça do engenheiro e do cliente que, tipo, com essa briga de preço de projeto, eu vou economizar o máximo no projeto. Meu amigo, o projeto é para ser caro, pô. E eu fico... Não, pior é quando a gente pega uma pessoa pagando 40 mil reais num projeto e chega na obra e vem pechinchar, querer zerar o lucro do construtor, tipo, como se fosse... aloca um capital tão alto no projeto e esquece que o principal, de fato, está na casa. Né? Isso. Então, eu acho que isso conta muito. É uma das coisas que eu trago muito para as conversas. Não quer gastar dinheiro, não construa. Por favor, porque gasta com força. Se demais. Se não for pagar um projeto estrutural, não tiver dinheiro para pagar um projeto estrutural também. Exatamente. Não construa. Exatamente. com Se certeza. você não tiver dinheiro para pagar um projeto estrutural, para ter uma segurança para sua casa, e não foi, então... não Isso é o construa. diferencial. E outra, Cássio, você falou aí, você falou sobre alvenaria estrutural. Esses mecanismos construtivos, eles implicam muito também na economia de uma obra e para o futuro, colocando lá para frente, assim, fazendo sua cabeça pensar, qual é a metodologia que vai ser mais utilizada
tendo em vista que alguns recursos que a gente utiliza comumente na construção civil, eles estão ficando com valor mais alto por conta da quantidade em terra, né? São recursos escassos. Por exemplo, o certeza. calcário, né? Então, o cimento ele vai ficar mais caro com o Fica passar do mais tempo. caro. Estrutura metálica, estrutura de madeira, a gente consegue ver ali a ideia de novos tipos de aglomerantes sendo feitos de forma mais industrializada. O que é que você acha? Você acha que isso Sim, impacta? eu acho que, lógico, que impacta na questão de sistemas estruturais, na forma de construir. A gente está trazendo essa... Eu sempre falo, eu tenho comigo que a construção civil é bem mais engessada. Outras áreas não, a gente está trazendo outras áreas trazem tecnologias, fazem uma interdisciplinaridade, vamos Isso, dizer assim, top. trazendo. Palavra bonita, palavra Mas bonita. a engenharia deveria ter essa troca realmente com algumas outras tecnologias. Sim. E falando nisso, só terminando o meu preâmbulo, na questão da alvenaria estrutural, sim, veio para ficar, a gente já está começando a construir muito. É uma realidade, mas também é uma realidade muito perigosa, porque em alguns casos pensa-se em segurança na questão da alvenaria estrutural, como é. Assim, a alvenaria estrutural, ela, às vezes... Hoje eu vejo muita casa sendo construída em alvenaria estrutural, até prédios de 3 quatro andares, né? Acho que é sem elevador. isso. Não, tem até maiores. Pô. Tem até maiores. Pois é, e assim, muitas vezes o pessoal também não respeita aquele princípio do bloco estrutural, Com certeza. que não deve ser Mexido, né? ele tá ali paralisado e tudo que vier tem que estar por Tem dentro que estar dele. por dentro. É. Porque não se faz o projeto, é porque é versátil, aí trabalha muito com a questão de recursos naturais. econômico, né? Econômico, a gente tem uma abundância de argila, da matéria-prima do bloco, da alvenaria estrutural, a gente tem uma matéria-prima abundante, por isso que a gente não quer trabalhar com outra, a gente é reticente, a gente não gosta de trabalhar com outras tecnologias, o ICF, EPS e outras tecnologias, porque a gente tem uma abundância de bloco. Aí entra na questão do que o João falou, ele já pegou um gancho do que eu falei, que é bom, versátil, rápido, mas é muito perigoso. As pessoas entendem que é versátil, é seguro, como de fato é, se calculado de uma forma adequada, respeitando todos os parâmetros normativos, tá? Que é inerente à profissão do engenheiro. A gente falou aqui a questão dos parâmetros normativos, para a gente ter uma segurança normativa em si, mas, além do mais, uma segurança jurídica para o que possa ocorrer futuramente, tá? Acerca da execução, porque a gente entra numa conversa que o meu projetado não vai estar 100% executado. Por isso que tem aqueles coeficientes que entendem esse desvio padrão na questão da execução. Tá? Mas está vindo muito forte a alvenaria estrutural, pessoas estão aderindo muito na questão de casas, construindo casas em alvenaria estrutural, mas é perigoso, acho que eu deixo um adendo aí. Tá? Nessa questão. Agora pensando no cara que está iniciando ali, de fato, o recém-formado, ou até o cara que está ali no P8, P9, está pensando, o que é que eu vou fazer quando eu me formar? Porque muitos ainda não se acharam. Né? Responde para a gente aí. O mercado, hoje você é professor, hoje você é projetista estrutural, projetista de todos os projetos complementares, né? Até combate a incêndio também você faz. Fiz alguns. Então, assim, hoje é rentável esse mercado, vale a pena, é interessante. Se a pessoa quiser, como que ela vai para esse caminho de projetista estrutural, ou é só simplesmente terminar o curso, ou é interessante uma pós-graduação? É interessante, é rentável, é um dos projetos, vamos dizer, que paga mais, né? Eu ouvia isso sempre. A engenharia estrutural é o que demais. mais recebe. É o que mais recebe. Não é isso? Fala-se É, muito tem- isso. Fala Tem assim. aí, mas eu entendo, gosto da área, não só porque ganha dinheiro, mas eu gosto realmente. Mas quem está começando na área tem que começar. Aí eu respondo a pergunta, por que eu estou com você até hoje? Porque você tá? Sim, porque eu estou fazendo seus projetos até hoje. É o Pix. Eu acho que É o um cafezinho no fixo. final. Não, não. Porque eu estou com você até hoje? É uma pergunta. Diga aí, por quê? Diga aí, você sabe. Olha aí, ó. É? Relacionamento me agora, colocou briga de contra a parede. relacionamento. Ele No me colocou- relacionamento tem que ter o quê? Ele me colocou Amor. na parede. Deixou Não. você Carinho. mãos atadas. Pare pra pensar. Tem que ter Saia o quê? justa. Não, saia não. No relacionamento tem que ter o quê? Saia não. Tem que ter o quê? Confiança. Confiança. Geralmente Verdade. Com certeza. é o mercado que para entrar é difícil, Isso. para se manter também é difícil.
Isso. Tá? Então, de qualquer forma, a gente tem que passar essa confiança para o cliente. E você passa a confiança estudando muito e pelo seu falar, você passa aquela confiança. A pessoa vai entender que a pessoa tem a consciência que você entende do assunto. Certo. Porque é complexo, é uma questão de concepção. Você tem que entender física, tem que entender estabilidade, tem que entender o mecanismo. Você tem que entender. Você tem que entender. Então, a questão de mercado parte do princípio de confiança, ao ponto de outras pessoas lhe indicarem. E estudar muito. Autoridade, né? Ou Autoridade, seja, você tem João, que ter autoridade. na próxima contratação, lembra de pedir um desconto legal, porque é confiança e a gente, Confiança credibilidade, bacana, né? A gente isso. faz a divulgação dele aí. Eu acho que ele deveria estar dando Não, pix pra gente aí exato, nessa exato. participação especial aqui, né? Inclusive, estou precisando. Na conta de luz tá... Pronto, tá atrasado. Faz Mas parte agora da vida do também. estagiário. Estagiário é isso mesmo. Vamos pra frente. Mesmo premium. Antes de começar, já mandei um vídeo aí para financeira da Rafa Ramalho para mandar um pix. Sim, Exatamente. mandar Vou um mandar salve um pra também. ela Posso aí. mandar? Mas, Rapaz, eu acho que tu não vai receber, não. Tá certo. vamos deixar. Ei, e voltando Vamos para pergunta do Rafael, que aí foi mais uma análise atual, né? Assim, quando você estava na faculdade, como é que você viu isso? De falar, poxa, eu quero fazer projeto estrutural. Como é que foi isso? Eu quero que tu responda isso, e foi muito boa a pergunta de João, porque complementou a minha e tu falou um pouco Foi 2 perguntas, tu falou mais sobre uma, ficou faltando essa. Mas eu queria perguntar a todo mundo aqui. Perguntar não, eu queria afirmar Eita. que esse mito, isso é mito, isso que Pedro falou, que o projeto estrutural é o que mais ganha. E eu provo. Mais ganha estagiário. Galera. Anúncio da LX. Entendeu? Abre aí, Ei, ó. não, sério, pô. Hoje é um mercado altamente prostituído. Hoje é um mercado que, obviamente, quem sabe fazer se sobressai, que é o caso de Cássio, né? Mas, de fato, quem ganha, velho, muita grana é o gestor de obra, pô. O gestor de obra que tem suas próprias obras, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. E qual é a diferença de um para o outro? É que o gestor, ele tem mais a parte do relacionamento, né? E o estrutural, ele é mais técnico. Então, de fato, se a gente for trabalhar o engenheiro como prestador de serviço, né, de execução de obra e de estrutural, o estrutural ele vai provavelmente receber mais. Mas se a gente analisar o cara que tem suas próprias obras, ali está a fatia grande do mercado, que é você ser o proprietário das obras, que hoje é o caso da nossa construtora, que é um corpo que agrega todo mundo aqui, né? Nós 4. Isso é importante. Você falou que eu ia falar. Eu ia fazer essa pergunta também. E se o engenheiro que deseja ingressar na área de projetista, ele também pode vislumbrar, entrar como até um empresário mesmo, um empreiteiro, ou então um construtor, abrir uma construtora e ele ser o projetista dessa construtora, também existe essa visão, é muito trabalho para ele, ele vai se sentir bem nesse ambiente, ele vai lucrar da forma correta. Nem aquela velho ditado, né? Você tem que focar em algo para ser bom. Respondendo a pergunta de Rafael, sempre... minha história é meio louca, né? Foi logo no início, eu entrei por dinheiro, realmente, mercenário. A gente tem que ter ambição na vida. Exatamente. Tá? A gente tem que ter ambição na vida. E eu entrei, engenharia tá dando dinheiro, vou entrar. Mas acabou que eu me descobri no curso. Nas disciplinas ali de concreto, de fundação. Eu me descobri, sempre gostei muito de cálculo. Tá? Então, aí a partir do momento, é uma dica também, a partir do momento que eu me descobri na minha área, porque você... parte da engenharia civil tem várias gamas, terraplenagem, projeto de instalações, incêndio, águas pluviais, tem uma gama enorme para você seguir a carreira. Tá? Então, tive que focar em algo, eu sempre tive isso, foquei em algo, foquei em engenharia, na engenharia estrutural, então sempre estudei, não deixando as outras de lado, mas com maior importância na questão de engenharia estrutural. Comecei a conversar, graças a Deus eu tive professores muito bons que nos auxiliaram, que me auxiliou, e auxiliou também Rafael, que nós estudamos juntos nesse caso. Então, minha vida acadêmica, eu devo tudo, eu acho que minha carreira profissional devo à minha vida acadêmica, foi muito boa, e isso é o que eu falo aos meus alunos quando dou
no Senai, é o que eu falo para o pessoal nessa questão. Você tem que se dedicar à sua vida acadêmica. Faria sentido para ti, nessa altura do campeonato, abrir alguma construtora e ser também um empresário desse ramo? Ou tá tranquilo fazendo projetos como engenheiro para outras empresas, etc? Não, para mim tá tranquilo. É mais uma questão, uma condição minha de fazer projeto. Me deixa bem mais à vontade, porque eu dependo só de mim. Eu tenho aquela velha dificuldade de depender dos outros. Eu acho que é isso que eu quis dizer até na parte que eu falei que o gestor ele costuma a ter mais quando ele está sendo o proprietário daquela coisa. Com certeza. Porque assim, você hoje é proprietário da sua empresa Com certeza. de projeto estrutural. Só que você é o único ser que movimenta ela. Com certeza. Né? E aí, quando você pega e vai ser um gestor e vai ter a sua própria empresa, você vai lidar com pessoas. E pessoas são difíceis. Quando São você difíceis. depende de um trabalho, você tem que ter todo um jogo de cintura e não é só uma questão técnica de fato. De fato. Mas é uma questão de vida mesmo, de experiência de vida. Então, a pessoa tende a gostar mais de se relacionar, tem mais paciência, tem que ser um pouco coach, né? Verdade. Então, tem toda essa questão. Hoje, lá na empresa, quase 50 funcionários, a gente sabe a dor de cabeça que dá, mas, ao mesmo tempo, é prazeroso, né? Mas não é do perfil de todos. E eu acho que o projeto estrutural, normalmente, Pedro, ele não faz isso que tu falou, de abrir uma construtora, exatamente por pensar o que Cássio está pensando. Ele diz, eu dependo de mim. Eu vou fazer o meu projeto aqui, vou entregar e tchau. Entendeu? E existe hoje projetistas, a gente até sabe, eu não vou citar nomes aqui, que ganham pra caramba, velho. Tipo assim, a gente conhece um engenheiro que está calculando para Balneário Camboriú, pô. Então, tem projeto Top, lá de top. 1 milhão, né? Facilmente, né, velho? Então, o cara... Não só existem, eu também, quando eu estava fazendo um trabalho que era metodologia, e aí eu fiz um trabalho sobre BIM, o sistema BIM, quais são as aplicações dele. E aí eu fui num escritório de engenharia, soluções de engenharia estrutural. E nesse escritório tem o chefe, porém ele também é uma empresa que tem também outros funcionários também, estagiários, etc., mais voltado na área de estrutura. Também é um mercado interessante. Sim. Geralmente, em alguns casos, eu já fiz isso, como eu tenho empresa, então eu tenho uma versatilidade de pegar alguns contratos, seja público ou privado. Então, o meu nicho dá uma diversificada, não só cliente de pessoa privada, né? Em alguns casos eu peguei e fiz essa questão dessa gestão, realmente. Em alguns casos eu já tive essa experiência de gerir toda a questão, fazer um projeto estruturado e eu geri o pessoal que estava fazendo outros projetos, acho que eram uns 8 projetos, não me lembro, mas era projeto CFTV, bombeiros, certo. hidráulico, tudo. Então, tinha que gerir realmente esse pessoal. Então, veio nessa pegada de BIM. Então, veio estudado em alguns casos na questão que não é uma metodologia em si, que, na verdade, é o que a gente faz na Rafael Ramalho, a gente não tem aquele método, aquele script de BIM, mas o que a gente faz intrinsecamente é uma gestão de porque a gente trabalha com um programa que tem um arquivo IFC, não vou citar o nome do programa, mas a gente trabalha, que a gente integra, mando para... Tem alguns casos, eu já mando o meu projeto com IFC para Rafael ou para a pessoa responsável da Rafael Ramalho que vai fazer os projetos complementares, tá? Para fazer a compatibilização, a compatibilização, tanto da arquitetura também, que foi um nicho, a gente já trabalha isso. Explica pra gente aí o que é compatibilização de projeto, que muita gente tá assistindo aí, é novato ainda no ramo, né? E não sabe de... Aula. Olha, agora Aula. senta que lá vai a história. Em alguns casos, a gente tem que ter uma integração da estrutura, porque pode passar batido também por desatenção em alguns casos, ou a estrutura em si, a arquitetura pode ser modificada, pode ter um pilar numa janela, pode estar no meio da sala, pode estar no meio do quarto. Então, geralmente, quando eu faço os meus projetos estruturais, eu mando o arquivo IFC, que pode ser aberto no Revit ou qualquer outro programa, e geralmente eu mando para Rafael. O Rafael sempre está compatibilizando com a estrutura dele, que foi um ganho, na verdade, da construtora, trabalhar com esses programas, tá? Que trabalham com essa metodologia BIM, porque já sai do orçamento, eu posso integrar tudo. Basicamente é você analisar ali no computador
se o pilar está passando em um canto que não vai atrapalhar Assim, a sendo a grosso arquitetura, modo, né? Se o eletroduto vai estar passando ali, atrapalhando alguma coisa da estrutura, se dá para passar, porque a norma ela tem uma quantidade X que você pode estar perfurando a viga, vamos dizer assim. Com certeza. Né? As próprias tubulações também, se uma disciplina está impactando na outra. Então a compatibilização mais ou menos é isso aí, né, Cássio? Isso mesmo. A grosso modo é isso. A metodologia BIM ela ajuda muito Ajuda. o projeto estrutural. Ajuda quem sabe fazer a metodologia BIM. Aham. Porque geralmente a gente entra no mercado aí, que a gente trabalha muito com o imaginário das pessoas. A gente sabe, trabalho com BIM, mas a gente trabalha com BIM. E trabalhar com um programa que auxilia na metodologia. o programa não é BIM. Não é o BIM. Então a gente trabalha com essa metodologia. BIM é informação. Eu tenho até um amigo da gente, que eu não vou citar o nome dele, que ele chegou pra mim e falou: Ei, Rafael, tu sabe como é que baixa aquele programa que é BIM o nome? O pessoal tá falando bastante dele. Ele tá assistindo, viu? Ei, não, ixi, que B.O., velho. Tomara que ele Ele não falou veja. já, não Tá bom, corte, beleza. não Ei, corte, editor. Mas sério, eu tô achando o Pedro muito sério, pô. É verdade. Tá muito Mas sério. o programa pô. é sério, pô. Você tá trazendo uma seriedade pra o programa, né? Eu tô receoso, mas já fiz piadinhas aqui que todo mundo riu, pô. É. Não é as mesmas que a gente faz em escritório, porque Eu acho também que dá pra gente melhorar isso aí. existem viu? concessões penais envolvendo algumas piadas que eu faço. Mas tem que manter o controle. O João tá aqui, pô. Tem que ir devagar. João tá aqui, mas ele não tá controlando, pô, porque tu não tá passando do limite, pô. Exatamente. Entendeu? Você precisa furar a linha tênue. Eu tô mantendo minha compostura. Essa é sua função, velho. Eu preciso de álcool, tô brincando. Essa é sua função, cara. Você tem que entender. Mas e aí, João, aquela pergunta que tu ia fazer é bacana, velho. Eu tô quase fazendo ela aí, porque tu tá segurando ela pro final, né, pô? Faça. Sim, ele pegou o gancho aqui da primeira pergunta que eu tinha falado. Como é que ele visualizou que a carreira de projeto estrutural era algo que ele ia levar para a vida dele? E, assim, eu queria saber se você chegou a vivenciar esses projetos estruturais, seja em estágio. Eu queria saber até se você estagiou. Um pouco da sua trajetória no início ali da Histórias de faculdade. estagiário. Isso. Mas antes eu queria dizer, eu tenho certeza que você não foi um estagiário premium gourmet. Não, aqui nós somos Não. 3 pessoas e um estagiário. Isso. É. Desceu o nível. Na verdade, sempre foi um. Eu posso falando, cara. uma O estagiário meta. prêmio, ele pode. Eu posso almoçar, pô. Isso é muito bacana, pô. Não tem almoço. Eu não tenho tem direito a uma almoço, não. refeição no dia. É, Estagiário prêmio é. Cara, ótimo, isso pô. você já estourou a barreira. É, já acabou. despencou É, 80% pô. Claro, dos tu já- estagiários. já Eu tenho tá direito de ganhando dormir mais. 2 dias na semana, pô. Estagiário prêmio é top. É. Já pensou dormir 2 dias na semana? Já tá, Muito bom, já pô. tá no benefício frente aos outros estagiários. Na minha época entendeu? não era assim, não. Na minha época de estagiário. Porém, se a Eles empresa batiam tijolo. falir, a culpa ainda é minha, mas É, verdade. Claro. a gente tá seguindo. Mas- Inclusive, ele é o hoje que tá à frente dos outros estagiários. Então, se qualquer estagiário errar, a culpa ainda é dele. Ainda tem Exatamente. É profissão criada, viu? Estagiário supervisor de estagiário. E o Estagiário- salário continua o mesmo. Mas também são atribuições do Mas a gente tá vendo aí estagiário se- prêmio. É um treinamento. A gente tá vendo aí se ele patrocina o podcast ainda. Ainda aí, vou pra- gastar dinheiro do meu bolso, só que alegria. Mas, brincadeiras à parte, respondendo a pergunta de João, eu passei um período realmente estagiando. Desde o terceiro período eu já estagiava. Não era o que eu queria, porque minha cabeça foi formada, vamos dizer assim. Meu pensamento foi formado para trilhar o caminho da engenharia estrutural no sétimo período. Então, desde o terceiro período eu estava em obra, estava estagiando. Então, eu tive várias oportunidades, pessoas que me deram a oportunidade. Estagiei também num órgão público que eu tinha acesso aos projetos, então eu montava os processos de licitação. Em alguns momentos, o documento que é no processo de licitação era o projeto estrutural, então tinha aquele contato, eu via os detalhamentos. Mas, então. e na elaboração dos projetos estruturais, teve um contato no estágio? Sim, eu estagiei no escritório de cálculo, a gente até fez algumas coisas em BIM. O forte também era a alvenaria estrutural, tanto que Pô, bacana. ele calculava concreto armado, sempre calculou até hoje, concreto protendilho, mas ele estava dando segmento ou impulsionando, não, tendenciando o projeto a ser feito com a alvenaria estrutural, que era mais rápido, era mais econômico. Tava no início ali, Tava né? no início, então E essa pessoa que ele estagiou, ele foi professor lá da faculdade. E assim, o cara é bom, velho. O cara é bom. Então, assim, Cássio traz uma carga boa do estágio, porque ele adquiriu através desse cara, que é Flávio. Flávio é um cara muito bom mesmo, assim, ele é referência aqui em João Pessoa. E a gente
talvez possa estar trazendo ele aí também aqui para o podcast, né? bacana. Ele tem uma vasta experiência, né? O ideal seria trazer os dois aqui, Os né? dois juntos. Nossa, você dá uma briga. Não, Traz pô. um arquiteto e traz Cássio. Aí ele, Não vai sobrar mesa, irmão. Não, mas eu sou tranquilo. brincando. A paz reina no meu Vai, coração. vai. Amém. Mas aí eu sempre... Mas aí o mais importante que você pegou foi... eu comecei a estagiar cedo. Eu sempre fui daquele que eu sempre dei um passo atrás para dar dois na frente. Eu sempre, minha vida sempre foi de esforço. E eu comecei a entrar nesse mercado de estagiar realmente. Na questão de um professor meu que disse que já estagiava, quando ele começou a carreira dele, ele sempre estagiou desde o primeiro período, então eu quis seguir esse caminho e até hoje, pelos meus estágios, eu colhi frutos. Tanto que tem clientes nesse órgão que eu já atendi, então clientes no escritório, pessoas que eu conheci ao decorrer dos meus estágios, então foi uma oportunidade muito boa. Eu acho que Deus foi preparando muita coisa acerca da minha vida ao decorrer da minha vida acadêmica até hoje, sabe? Tudo se coloca no lugar, as oportunidades surgem do nada. Eu vejo muito assim, sobre isso que Cássio falou, que as pessoas elas não estão prontas para pagar o preço antes de receber. Tipo, sempre é uma troca que o cara quer. Não, eu quero uma garrafa d'água para eu oferecer uma meia garrafa d'água. Entendeu? O cara não quer... Não, eu vou encher o copo do cara ali, vou ficar com menos água aqui e vou oferecer. Depois, lá no futuro, eu vou ser retribuído. Então, de fato, por exemplo, uma referência disso aqui é João, é Pedro, são caras que agregam demais lá na consultora e por isso estão tendo a oportunidade. Eles, tipo, estagiário premium, pô. Tá vendo? Ele Estagiário se premium diz- também ganha pô. elogio. Ou seja, Isso, é outra pô. característica interessante. Mostra o drip aí. Tá no Pedro. drip. E, Tá no aliás, drip. quando eles ligam para mim, porque geralmente alguns Outro ligam para momento. mim, eu nunca nego a dar informação. Uma aula, eu sempre né? E dou uma informação verdade. a mais, explico o porquê, porque já constrói essa sede de conhecimento quando você está na vida acadêmica. Inclusive, Cássio tem ido lá no escritório dar umas aulinhas, né, sobre várias coisas voltadas para a estrutura. Então, a gente tem a noção, tem a prática ali, mas é sempre interessante que tenha Ele acertou mais com o pessoas pico da aula trazendo. que tu deu naquele dia? Não, pô, Acertou, não? esse bicho a gente só paga ele no elogio mesmo. Esse bicho. Pô. Ei, não, brincadeiras à parte, pô, ele já é um parceiro, pô. Então, É um ele pai, tem- é um filho, é um irmão. E eu vou Camarada. dizer que O pagamento é um abraço. Não, e muito tudo- obrigado. Muito obrigado. e tudo tem um propósito, pô. Ó, vamos lá, quantas ligações ele evitou ensinando vocês a lerem mais a fundo o projeto estrutural. Exatamente. Né? verdade, Então, o cara, ei, Cássio, faz tal coisa aí e tal. Ele já se livrou Primeiramente, disso que eu aí, não pô. tinha nem o número Tudo dele. tem um interesse. Eu acho que eu não tinha nem pra que recorrer. Mas assim, ele me ensinava, ele chegava na obra. Inclusive, nas férias, eu falo bastante com o Cássio, só tirando dúvida. Mas nas férias, pô, da construtora, eu tinha um probleminha lá no sítio, lá no interior, lá em Tavares. Aí eu peguei e falei, vou perguntar pra quem? Cássio. Cássio. É ele. O homem. Lógico. Cara, Mas E- é o que eu faço, assim, é uma dica aí, quem quiser pegar a pé, você tem que ser lembrado por alguém. Então você tem que deixar Isso. sua marca, dizer, pá, verdade. projeto estrutural, problema, é Cássio, bem verdade. casa financiada de alta qualidade. Puf, é Rafael Amaro. E a gente só consegue isso através de oferecer primeiro, servir certeza, primeiro. isso. Então, quando você chegou para João e deixou uma abertura para que ele lhe acessasse o seu conhecimento, então você consegue deixar na mente dele ali que você é o cara disso. Então, é até o que a gente trabalha muito lá na construtora, é levar para o cliente uma consultoria total antes de fechar contrato, e 99% das pessoas que sentam na mesa com a gente para construir, elas fecham com a gente. E é engraçado que a maioria dos clientes de Rafael me conhecem. Ó, o projetista aí, eles me conhecem, falam comigo. Pô, bacana. Sabem que eu fui parte do processo de construção. Mas é engraçado, legal. realmente. Mas conta aí pra gente uma história de que tu passou no estágio, pô, por favor. Ei, Todo estagiário tem alguma uma- história pra contar, pô. E uma dúvida, assim, você escolheu o estagiário, foi o que apareceu e falou, não, vou Isso. estagiar. Não, isso aí o tá- meu primeiro estágio foi uma colega minha que conseguiu, agradeço até ela, hoje sou muito grato a ela. Sempre tive a oportunidade, não, sempre queria, deixei claro isso, expus a minha necessidade de estagiar.
Aí ela, não, eu lhe dou a oportunidade, vai fazer sua entrevista. Ela falou, tem certeza? Com certeza. Foi, a obra era louca. Você tá psicologicamente bem? A é? obra era louca, louca de verdade. Tá precisando de ajuda? Rafael Sim, me chama de arquiteto porque Não eu vá ando- não, É. amigo. Não... Não, Rafael me chama de arquiteto porque eu ando arrumadinho. Eu chego lá cheirosinho, meu arrumadinho, amigo. umas camisas organizadas. Todo mundo tira onda comigo. Sapatênis. Sapatênis. Sapatênis, na short obra. florido. Não, e é. Camisa Bota- florida. Ipanema. Isso não, ele não, tá- florida Uma não. boina, um óculos. Isso ele Não, tá mas- falando assim, nos dias que ele está, de fato, tentando parecer profissional. Profissional. Quando eu Mas chego de short. Quando chega de shortinho, sandália e regata, pô, diz, ei, tu veio trabalhar ou veio pra praia, pô? Ou se não, combinado, que eu tenho Entendeu porque ele quer ser... É muito comum. Entenderam agora porque ele não quer construir, ele quer ter a Exatamente. empresinha dele, porque ali ele tá Outra ganhando vantagem. bem sozinho, investindo O que ele bermudinha, quiser. pô. Tá Exatamente. ligado? Mas acontece. Aí Rafael tirando, só abrindo, conversando. E na obra, estagiei em obra, e sol quente, concretando base, concretando o que foi no boom da tecnologia de parede de concreto, né? Então eu tive essa oportunidade de vivenciar no estágio. Cara, meu cabelo ficava todo cheio de poeira, minhas calças meladas de concreto. E, tipo, desde criança eu sempre gostei de me melar, né? Eu me melava todo, ia pra faculdade todo melado. Capacete, uma amiga era... E o dinheiro do estágio não pagava nem a Oxe. limpeza dessa roupa. Não pagava nem a calça pra limpar. Não, mas graças a Deus eu sempre fui remunerado nos meus estágios. aí, ó. Só teve um que eu não fui remunerado. Eu tinha uma ajuda de custo. Mas a maioria dos meus estágios foram remunerados e bem remunerados. Isso é bom. Olha aí, Isso ó. é bom. Mas essa experiência aí... Abra a caixa de Pandora para Pedro. Essa experiência aí eu já tive. Eu gostava de andar arrumado. Não, mas eu acho que Necessário, se... Eu tô dripado, pô. Eu acho que se espremer aí, isso é uma história mais quente aí, velho. Eu nunca Não vi, precisa tive. citar nomes, pô. Não, Não. Algum B.O. grande assim, Ou você precisa esqueceu também, de colocar um editar, ferro a gente numa dá viga. um pizinho ali e fica tranquilo. É, pô. Tá ligado? Não. Manda pra gente De aí, pô. estagiário nunca... Ah, Eu ei. sempre- Pode entrar a pessoa que caça raiva, abra a porta aí. Não, eu nunca fiz raiva, não. Eu sempre fui muito cauteloso, sempre quis fazer minhas Ficou coisas nervoso. corretinha. Mas eu nunca... Já briguei com o mestre no estágio. Ah, conta, de conta. obra. Como foi? Rapaz, porque a gente tava na obra, ia concretar. A gente ia concretar um módulo, né, das formas. A gente executou as formas de alumínio aí, quem não sabe aí procurar parede de concreto. Foi uma tecnologia que veio para ficar. Tem alguns casos, algumas construtoras já estão aderindo ainda mais aqui em João Pessoa. Tá? A gente estava em cima, ia liberar a concretagem. Aí o mestre, ao invés de me ajudar, para a gente ter produtividade, ele foi tirar foto lá. Foi tipo fazer intriga realmente. Aí eu peguei a gente discutiu em cima da laje. Empurrasse ele? Empurrei não. Eu tinha respeito a ele, mas depois de um tempo. Aí eu fui pra sala Tinha guarda-corpo na obra? Tinha guarda-corpo. Então, eu Aí acho a que é por gente causa disso que não empurrou, pô. discutiu, Aí falei umas coisas que Mas não tu já devia. teve vontade de empurrar alguém da laje? Tá bom. Ei, Já, gente. já. Então, estamos passando dos limites, Não, né? olha aí, É, ó, Pedro não chega. quer ultrapassar, Mas a eu tô pergunta passando, é, pô. Pedro, ô Pedro. Não, eu... Não, Me ajuda aí, pô. Eu escolhi Não, mas Cássio, como engenheiro estrutural, Ah. a pergunta que não quer calar é quanto ferro ele aguenta nas costas. Ei, meu E irmão, assim, acho que a aí... pergunta... E aí? Eu não posso passar não, porque senão eu vou ser preso. Eu tô falando Não, eu sou pô, engenheiro vai não, Nutella, pô. não. Já Tranquilo. cortei aço, batendo já aqui, fiz pô. tudo. Ah, ele já fez, já. E estagiário, quando eu ia liberar, dava 5 horas, porque você bota a tela, né, na laje, para você concretar, você tem que fazer os furos para deixar os furos da instalação hidráulica já. É, E os verdade. caras, cadê os encanadores que iam embora? E aí eu atrás Pois é. de uma tesoura para cortar ferro para deixar. fazer os tubos, cortar os tubos, né, para deixar o espaço dos tubos. Viu? Ele tá Então, deixando projetista publicamente que não é estrutural Nutella. também. Eu não sei, Sou eu Nutella, não sei se publicamente, pelo eu sou jeito Nutella. dele de vestir vocês estão percebendo alguma coisa que Pra essa chegar história nesse não é nível tão aqui, real. né? É um dia É típico. verdade. Para chegar nesse nível aqui, Ei, eu ralei muito. Mas eu acho que é isso, né, pessoal? Acho que já dá pra... É. É. Ficou O bacana. papo foi bacana. Concluímos. Foi Abre tranquilo. brecha para episódio 2, né? Com o Cássio. Verdade. Pode Isso. pensar aí, A pode gente trazer pode- características mais A técnicas. quantidade- Mais Verdade. técnicas, porque o caso, a gente, se for analisar o cerne da questão hoje, foi falar de economia, de obra, não algo mais técnico, foi uma Isso. conversa mais informal. Isso. Mas, de qualquer forma, quem Isso. se ligou aí no podcast, Mas teve tem muita algumas coisa dicas aqui interessante. para implementação do Tem, escritório. Tem. Olha aí. Eu acho que ó. Rafael isso. vai brigar comigo quando Os novos eu dou alguns engenheiros segredos de querem empresa. ingressar também. É, pois é. Então, show, pessoal. Vamos
encerrar, né?